Estamos dando início às nossas atividades com a segunda mesa redonda nacional sobre o tema Estudos Surdos, Investigações de Tradução, Sinais Internacionais e Cultura Surda. Convidamos o mediador, senhor Leandro Rodrigues, e as palestrantes, a senhora Sônia Marta de Oliveira, e a senhora Letícia Fernandes Garcia. Para se expressar em Libras, o senhor Leandro. Boa tarde a todos. Estamos agora com duas palestrantes importantes para tratarem sobre o assunto Estudos Surdos, Investigação de Tradução, Sinais Internacionais e Cultura Surda. Elas apresentarão as pesquisas desenvolvidas por elas em suas universidades. Convido agora para a abertura desta mesa a professora Sônia Marta de Oliveira. Por favor, podem colocar o primeiro slide. Vamos aguardar a projeção dos slides. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente ao convite feito para participar desta edição do COENES. O nosso tema realmente é um tema muito interessante, com foco na tradução. Aqui fica mais fácil a visualização. Está melhor? Vou chegar mais para cá? Ok. Bom, vou sinalizar daqui. Boa tarde a todos. Bom encontrá-los novamente. E o tema desse ano, o que tem movimentado o COENES, são essas discussões sobre os estudos surdos. E por que agora nós falaremos sobre os estudos surdos? Como surgiram? Como foram criados os estudos surdos? Antes, os estudos surdos, eles eram voltados especificamente para a área da linguística e da troca das informações e dos contextos. Esse foi o primeiro motivo. O campo dos estudos surdos surgiu em decorrência de dois fatores. O primeiro foram as pesquisas em volta das línguas de sinais. Depois,
O surdo, o segundo fator foi a comunidade surda se identificar como minoria linguística. E aí, motivada por este fator, surgiu então a necessidade dos estudos surdos. Porque eu sou surdo e eu preciso me constituir como tal e me desvencilhar, ou seja, é uma linguística voltada especificamente para a cultura surda, ou seja, os estudos surdos. Próximo, por favor. E sobre os estudos da tradução? Os estudos da tradução eram voltados especificamente na área da linguística. Na década de 50, 60, foi feito um grande trabalho ao longo dessas décadas relacionados com as linhas de pesquisa de linguísticas aplicadas. Contudo, os pesquisadores percebiam que existia algum déficit, faltava algo na língua. Então, era necessário haver uma conexão com outras áreas, não somente na linguística aplicada, mas também na área cultural. E a área da tradução fez esse link cultural também. E o foco não estava somente na língua, mas também atrelado à cultura. Então, enquanto intérpretes, nós precisamos conhecer tanto a linguística quanto a área cultural. Traduzir e interpretar. Em qualquer língua, eu preciso conhecer especificamente a área da linguística, eu preciso conhecer suas especificidades e também, se houver o déficit do conhecimento cultural, social com esse povo, com essa língua, isso fará com que eu tenha uma interpretação não consistente. Então, o intérprete ele precisa se constituir nas duas áreas. No doutorado, eu tenho procurado essa conexão, como apreender e compreender a questão cultural dos surdos. E a gente pode falar sobre cultura surda. O que seria a cultura surda? O surdo, enquanto ser constituído de forma visual, que se coloca, que se apresenta como um ser visual. É aquele que tem uma família ouvinte e que ele é o único surdo daquela família, mas quando ele se encontra com outro surdo na comunidade surda, ele se identifica enquanto igual. É um olhar diferenciado que ele tem com a cultura surda, com os seus pares. A questão da visualidade, ela é muito importante para as pessoas surdas. E isso tem um valor muito importante para a comunidade surda, pois todas as interações se dão na área da visualidade, na questão cultural. E para a comunidade surda, essa troca, essa apreensão de conhecimento, ela é muito importante. E isso não se dá apenas na questão acadêmica para os mais velhos. Desde a tenra idade, desde as crianças, essa questão da visualidade ela é muito estimulada e exercitada na comunidade surda. Ronice Quadros diz que as apreensões, que defende que as bagagens visuais são que transpõem a visão. Enquanto o ouvinte, ele tem um processamento específico da língua, o surdo, ele tem o seu campo de visão ampliado, até mesmo na questão do seu pensamento. A língua de sinais, ela é visual. É uma língua
Então, ele consegue organizar espacialmente os seus pensamentos, o seu raciocínio. Porque toda a sua estrutura é organizada de forma visual. E a Libras, a língua de sinais, ela oferece detalhes de fácil identificação para as pessoas surdas. Por vezes, os ouvintes não conseguem captar certas mensagens visuais da comunidade surda. Por quê? Provavelmente, não só a falta de formação do seu currículo, mas principalmente a falta de contato com a comunidade surda. Eu, enquanto intérprete, eu percebo que alguns intérpretes, por exemplo, uns têm a sua fala visual ampla, aberta, porque já internalizou a visualidade surda, a questão da visualidade da comunidade surda. Mas como você percebe isso? Foi algo do currículo? Foi algo que ele conseguiu através de uma formação? Não, mas nós precisamos inserir a questão da visualidade surda no currículo dos intérpretes. Próximo. Em junho, na UFSC, nós desenvolvemos um trabalho, uma disciplina no programa da pós, em que nós coletamos informações numa pesquisa gravada em línguas de sinais e desenvolvemos um mini corpus. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com o professor Luiz Cláudio, de Goiás. E ele explicou, através da pesquisa do doutorado dele, da minha pesquisa, e nós inserimos no mini corpus essas informações. O currículo de formação do intérprete, a política linguística, o que a língua de sinais, como a língua de sinais pode auxiliar com que o intérprete desenvolva a sua visualidade. Como o surdo, na área linguística, ele consegue desenvolver e se empoderar. O currículo de formação, assim como a política linguística, ela foi amplamente pesquisada por nós dois e através de trocas, discussões, nós percebemos que existem sinais que não são captados pelos ouvintes, que são específicos da comunidade surda. E qual foi o motivo dessa pesquisa? Detectar esses sinais que não existem um referente na língua portuguesa, para que pudéssemos assim desenvolver uma tradução de qualidade e visual, oferecendo conforto linguístico para as pessoas surdas. Porque a Libras é sua. A Libras é da comunidade surda. Nós a utilizamos como segunda língua. Então, nós queremos nos esforçar, nós queremos aprender para oferecer o melhor conforto possível para vocês. A nossa pesquisa caracteriza-se em uma perspectiva qualitativa e quantitativa. Eu vou apresentar para vocês um sinal que não tem uma referência na língua portuguesa. Vamos apresentar 3 vídeos, no qual os sinalizantes utilizam esse sinal sem equivalente na língua portuguesa. E vamos mostrar para vocês para identificarmos o contexto dessa língua rica e plural. O sinal é esse. Vejam. Esse é o sinal. E, por vezes, esse sinal, ele acaba passando despercebido pela comunidade de intérpretes, pelos ouvintes.
mas ele tem uma série de possíveis traduções. Então nós ficamos pensando, eu juntamente com o LC, Luiz Cláudio, para conseguirmos um equivalente linguístico para esse sinal. Então vou apresentar para vocês as 3 gravações. Agora eu vou falar em língua portuguesa. Peço que o intérprete de Libras me acompanhe aqui. Pronto. Alô? Aquele. Coloca o vídeo. Pode passar. Estão me ouvindo? Podem liberar o vídeo, por favor? Guardei muito dinheiro e finalmente comprei um carro. Estava ansiosa, louca por um chocolate. Ai, realizei o meu desejo. Ai, me senti realizada, foi uma delícia. Ui. Primeiro vídeo, por favor. Não, primeiro. Guardei muito dinheiro e finalmente comprei meu carro. Primeiro vídeo. Estava ansiosa, louca por um chocolate. Ai, que satisfação! Comi meu chocolate. Por favor, podem voltar com o PowerPoint. Perceberam que para um mesmo sinal nós conseguimos diferentes interpretações? Sinal do alívio, da satisfação, finalmente. E muitos intérpretes não conhecem esse sinal. A maioria dos intérpretes não conhecem esse sinal. E nós identificamos, através desse contato, desse levantamento, com a nossa pesquisa da comunidade surda, com a gravação, várias possibilidades de uso desse mesmo sinal. Então, é importante que você entenda, através de um curso de formação de intérpretes, o significado e o uso de certas expressões recorrentes na comunidade surda. E são vários os exemplos. O intérprete, ele precisa conhecer. O próximo, por favor. A área da pesquisa dos estudos surdos, realmente ela é muito importante. Principalmente os ouvintes, eles precisam estar em constante aprendizado em busca desta área.
Eu sou surda, eu já tenho em mim a questão da cultura, da troca, da vivência da comunidade surda. Eu já vivencio a questão da comunidade surda. Eu sei os contextos históricos, a história de vida. Então, os intérpretes, eles precisam também se relacionar com esta vivência e com essa experiência, que pertence aos surdos. Quando o ouvinte, ele percebe que o surdo, ele é o protagonista, e ele observa os surdos, ele vai conseguir compreender melhor. Nós sabemos que surdos e ouvintes, eles são diferentes, e percebem, e sentem, e identificam de formas diferentes. Assim como nós aprendemos na questão do Deafwood. Neste momento, estamos em um momento em que os surdos são os protagonistas. Os surdos falam de si mesmos. E é isso que devemos fazer. E os ouvintes observam, veem a diferença, e enquanto ouvinte, aprendem e compreendem essas diferenças com a comunidade surda. Eu agradeço. Convidamos agora a senhora Letícia Venâncio para iniciar a sua fala. Tudo certo? Tá tudo bem? Eu sou Letícia, conforme foi dito, meu nome em língua de sinais é esse, e eu sou mestranda da UFSC, porém moro em Goiás. O tema que eu vou apresentar hoje está atrelado ao meu mestrado, trabalhando com as questões de intermodalidade das traduções. Então, são duas línguas de sinais, uma língua de sinais internacional e outra língua de sinais brasileira, porém da mesma modalidade. É sabido que é necessário que nas formações, quaisquer elas que sejam, os intérpretes precisam trabalhar algumas questões que são extremamente importantes no desenvolvimento da sua profissão. A questão do intérprete surdo começa com o estabelecimento da prova de proficiência tradutória, ou ProLibras, que foi em 2009, isso, em 2009. E aí quando aparece essa terminologia intérprete surdo, o intérprete surdo, ele quem vai interpretar, traz um certo espanto para quem vê. Essa frase, dita aqui por Bertrand, é exatamente essa questão. Será que um surdo pode ser um intérprete? Como é que acontece isso, ele sendo surdo? Então, na verdade, é uma provocação do que poderia ser um intérprete surdo. Será que um surdo pode ser intérprete? A existência desse profissional já é dita desde 1857. Vocês conhecem o Flauzino, as pessoas sabem a respeito dele como sendo um surdo brasileiro extremamente importante. Não era chamado por essa terminologia, intérprete surdo, ele era chamado de repetidor, como se ele copiasse aquilo que era dito para poder adequar ao que os surdos entendessem. Só foi em 1993 que houve o reconhecimento dessa profissão, chamado de intérprete surdo. E aí isso aconteceu na UFRJ, num congresso, há alguns anos atrás, em 1993.
É importante a gente se lembrar que com a lei de Libras e depois com a regulamentação do decreto, a gente coloca a atuação do intérprete de Libras, mas tem uma especificidade que é desse intérprete surdo e que as pessoas desconhecem como é que é o trabalho desse e quais são as competências necessárias para fazer essas traduções intramodais. E quais são as... a atuação dele em festivais, em congressos e em outros lugares que se utiliza desse intérprete. Então, ele é um profissional. Pode passar. A função dos intérpretes surdos e dos intérpretes ouvintes é um pouco diferente, e aí eu vou falar um pouquinho a respeito delas no meu próximo slide. Então, uma diferença entre esses dois profissionais trabalhando são as nuances que eles se utilizam na interpretação, né? Inclusive vinculadas à experiência que eles têm culturalmente do processo tradutório. Ambos também apresentam uma forma diferenciada de trabalhar. Os surdos têm uma questão de percepção visual que é decorrente dessa modalidade de língua, que é um pouco diferente da dos ouvintes. Os ouvintes têm uma percepção auditiva um pouco melhor. Então essas funções elas acabam sendo contrastantes com relação a esses profissionais. E uma terceira diferenciação tem a ver com a questão da fala não ser a principal função do intérprete surdo. Ele se utiliza de outras estratégias de trabalho na sua função como intérprete. O próximo, por favor. E aí surge essa questão. O que faz um intérprete surdo? Qual é a função? Quais são as designações dele nesse processo interpretativo? Então eu vou falar de três funções que o intérprete surdo desempenha. A primeira delas é a intralingual, que vem a ser uma tradução da mesma língua, de Libras para Libras. Mas como assim? Bem, a gente pode pensar, por exemplo, na Libras tátil, com um surdo que é guia-intérprete, ou ainda de um surdo que faz uma adequação de linguagem, trazendo, por exemplo, de um contexto acadêmico para um contexto não acadêmico. Também ele pode atuar como um repetidor, copiando aquilo que está sendo feito como se fosse um espelho. Ele também pode atuar numa tradução intermodal, interlingual, aliás, que são de línguas diferentes, como, por exemplo, a SL para Libras, ou Língua de Sinais Internacionais para Libras, e vice-versa. Então, existe uma diferença entre as línguas. E uma terceira função é como intérprete de apoio. Tudo bem? Então, por favor, o próximo. No trabalho de tradução interlingual, a função é um pouco diferente desse processo de interpretação intralingual. É o que vem dizendo aqui o slide. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito dessas diferenças entre a interpretação intermodal e a interpretação intramodal. As diferenças entre elas eu vou apresentar nesse próximo slide. A interpretação intermodal, ela exige uma percepção auditiva para a gente poder ouvir da língua majoritária, da língua oral que está sendo produzida, para uma outra modalidade de língua, que seria uma língua de sinais, por exemplo.
Então, algumas especificidades dessas línguas vocais, dessas línguas orais, são traduzidas e interpretadas para uma outra modalidade, que seria uma língua espaço-gestual. Já a interpretação intramodal, onde os surdos atuam como intérpretes, ela pode acontecer, por exemplo, de uma língua como o português e uma língua como o inglês, que continuam sendo intramodal, que são duas línguas de mesma modalidade. O que vai acontecer com os intérpretes surdos é que eles vão se utilizar de uma língua de sinais para outra língua de sinais, ou seja, são da mesma modalidade. Então, os intérpretes surdos, eles atuam mais recentemente trabalhando ou interpretando de que língua? Língua de sinais britânica, língua de sinais americana, o que vocês acham? No caso, vem sendo as línguas de sinais a língua de sinais internacional, né? Geralmente, quando vem algum pesquisador, um surdo estrangeiro que se utiliza de uma língua de sinais, que se utiliza da língua de sinais internacionais, a necessidade de que ela seja interpretada para Libras. A gente utiliza em inglês esse termo International Sign, que é a abreviação seria IS, ou sinais internacionais SI. Os sinais internacionais, eles são conhecidos, né, por muitas pessoas, só que é interessante que as pessoas ainda têm dúvida se é um idioma ou não, os sinais internacionais. Ele é bem pesquisado no mundo todo e as pessoas trazem diferentes perspectivas a respeito desse assunto. E aí eu trago para vocês essa palavra aqui, gestuno, que se utiliza desse sinal aqui, que as pessoas confundem sinais internacionais com gestuno, só que elas não são a mesma coisa. Em 1975, teve uma publicação na Inglaterra falando a respeito do gestuno com relação a gestos. Só que houve baixa aceitação por ter se utilizado dessa terminologia que fazia referência a gestos, e aí ele mingou. Os surdos então entraram num acordo para se utilizar do que eles chamariam de sinais internacionais, que seriam essa língua de sinais internacionais. Só que ainda não existe um consenso se é uma língua de verdade, uma língua natural, se é um pindim, onde há uma troca de várias línguas, se é um cross-signing, onde os sinais são atravessados entre línguas de sinais diferentes, né, ou línguas de sinais com países que são fronteiriços, ou ainda se são uma conversa estrangeira, um foreign talk, ou se é uma língua franca, ou se é língua de sinais internacional. Então, existem diferentes perspectivas e nenhuma pesquisa conclusiva. Existe uma pesquisadora, Anneliese, que é belga e que vai para países dos mais variados possíveis e que sempre se utiliza de línguas de sinais internacionais quando ela vai fazer qualquer tipo de palestra. E ela traz essa indagação: seria uma língua natural? Então, as línguas de sinais internacionais, ou a língua de sinais internacional, ainda não apresenta uma pesquisa para dizer se ela pode ser só uma língua de contato, só uma língua franca, ou ainda se ela tem a ver com essa questão da globalização das comunidades surdas pelo mundo. O próximo, por favor. E aí entra nessa questão dos intérpretes surdos que trabalham, né, fazendo essas traduções intermodais. No Brasil, nós temos pouquíssimos intérpretes surdos atuando, inclusive porque não tem nenhum tipo de formação voltada para esse público. Alguns surdos trabalham com essa questão e entendem essas questões culturais, essas questões linguísticas, inclusive por terem uma experiência acumulada de viagens as quais eles fazem através do mundo. Agora, só porque uma pessoa sabe sinais internacionais, ela se torna um intérprete?
Então, a Johanna, que está presente aqui, que é uma surda sueca, ela fez uma pesquisa entrevistando diversos surdos de diversos países para saber perguntas relacionadas às línguas de sinais internacionais. E aí ela apresenta uma diferença clara entre aquilo que é convencionalizado, utilizado pela Federação de Surdos Mundial, e existem os sinais que são utilizados em uma comunicação informal. Quando você está passeando, encontra um outro surdo e tenta se comunicar com ele através de SI. Então, não dá pra gente dizer que só por saber língua de sinais internacional, essa pessoa pode ser um intérprete, porque existe uma diferença entre aquilo que é convencionalizado e aquilo que é usado informalmente. E o processo de interpretação é extremamente complexo. É importante entender esse processo de tradução, porque a gente precisa receber essa língua e fazer a tradução simultaneamente. Entender o delay necessário para fazer essa tradução simultânea e também conseguir, nesse ínterim, achar os itens lexicais que são correlatos aos sinais que são utilizados nos sinais internacionais. Inclusive porque não existe uma correspondência muito binária entre o sinal que é usado na SI e o sinal que é usado na Libras. É importante entender as equivalências e saber que não só isso acontece, mas entender as especificidades do aquele público para qual está sendo traduzido ou interpretado aquela língua de sinais, para que eles tenham clareza do que está sendo dito. E a gente tem que entender que é fundamental ter prática. E importante esses 3 pontos aqui que eu vou dizer, que foram analisados mais profundamente na minha dissertação, mas que eu vou dizer aqui mais sucintamente. Que primeiro são as estratégias de preparação. Conhecer o palestrante é necessário. Saber de onde ele veio, qual é a sua história, qual cultura ele está inserida. Ter contato com ele. Essa é uma estratégia de preparação super importante. Um outro ponto importante seria estratégias linguísticas. Então, quais seriam os sinais equivalentes para se utilizar? Porque não são todos os sinais que têm equivalência de uma língua de sinais para outra. Então, há necessidade de existência de estratégias linguísticas para conseguir achar essa equivalência. E o terceiro ponto que eu queria dizer são essas estratégias de colaboração. A equipe com quem se trabalha e como isso é ajudado, nivelado entre os participantes e os intérpretes que estão juntos. Próximo slide, por favor. O Patrick Baudru, ele desenvolveu um modelo de como seria feita essas interpretações de língua de sinais internacional para as línguas respectivas dos países pelos intérpretes surdos. Então, existe um modelo de intérprete que trabalha sozinho, existe um modelo de intérprete que trabalha em equipe, e ali, nesses diagramas, a gente mostra o posicionamento desses intérpretes surdos durante esses tipos de interpretação. Esse outro modelo, esse outro diagrama mostra o intérprete surdo trabalhando com intérprete ouvinte, o outro com tecnologias que facilitam essa tradução e o outro em reuniões de comissão. Então, eu escolhi algumas diferenças que apresentam essa prática dos intérpretes surdos, que tem a ver com interpretação direta e uma interpretação indireta de conferências. Eu escolhi especificamente esse recorte que eu fiz por conta dos dados que foram acumulados nas conferências a qual eu participei e analisei na minha dissertação. A interpretação direta seria, então, a representada nesse diagrama.
onde presencialmente está um palestrante e o intérprete surdo que olha diretamente e faz a interpretação em tempo real. Então, o palestrante pode estar fazendo em língua de sinais internacional e o intérprete surdo já traduzindo para a língua local, né? Pode ter um apoio, mas esse apoio simplesmente está ali como isso, como apoio. Mas tem também o intérprete que também é direto, mas que ao invés de olhar diretamente para o palestrante, ele se utiliza de um recurso que vai ser um monitor, que traz o retorno daquilo que o palestrante está dizendo para facilitar a tradução. E aí também tem um intérprete de apoio que fica ao lado da televisão, dando suporte nesse processo interpretativo. Raramente acontece em casos como esse terceiro, que é a interpretação de cabina. Existem alguns surdos que também trabalham assim, mas é muito mais difícil, não é tão frequente a gente encontrar. Que ele se utiliza desse retorno do palestrante e ele olha para essa TV e aí tem um vídeo de retorno que vai ser redimensionado para o palco. Esses 3 tipos que eu apresentei são tipos de interpretação direta, onde o surdo ele olha para o palestrante para fazer a interpretação, com auxílio de recursos, mas ele olha diretamente. O outro tipo vai ser a interpretação indireta, conforme o diagrama. Ela é chamada de interpretação de relay, porque ela sofre de 2 ou 3 passagens de repetição. Vou dar um exemplo. Pode vir um palestrante ouvinte, que vai palestrar em português ou inglês, independente de qual língua seja. Então vai ter o primeiro intérprete que vai fazer a tradução, por exemplo, para a língua de sinais brasileira, e aí vai ter um terceiro intérprete, que nesse caso é o surdo, que vai fazer a tradução para a língua de sinais internacional. Então seriam 3 intérpretes, e a gente chama de interpretação de relay. Acontece muito na Europa e aqui no Brasil também. O próximo slide, por favor, que é o recorte da minha pesquisa. Exatamente por eu ter mais dados voltados à análise desse tipo de interpretação, que é a interpretação com espelhamento. Então, eu teria um palestrante fazendo língua de sinais internacional, eu teria um intérprete ao lado, que é o intérprete que está fazendo a tradução em Libras, mas ele não está olhando diretamente para o palestrante. Quem está traduzindo é um intérprete que a gente não vê, que está sentado na plateia de frente para o palestrante, ele é quem faz a tradução, e aí existe o intérprete que é o intérprete visto, que copia a tradução desse intérprete sentado. Porque como é mais difícil esse processo de interpretação, é mais cansativo, traz uma responsabilidade maior, ele consegue ficar menos exposto, diferente daquele intérprete que está sendo visto, que vai conseguir regular a prosódia, e aí vai ser um pouco mais claro para quem está assistindo. Então, a minha pesquisa, o recorte da minha pergunta de pesquisa na minha dissertação, foi voltado para esse espelhamento. E aí, para concluir, eu gostaria de dizer que no Brasil já existe uma primeira etapa de trabalho, e agora a atual é a segunda, onde existem surdos trabalhando nessa segunda etapa. O Brasil se encaminha para a profissionalização desse intérprete surdo, inclusive do reconhecimento do mesmo como profissional. E essas etapas a que eu me referia seria, a primeira é de que os intérpretes eles quebrem esse tabu relacionado à possibilidade do profissional surdo estar atuando como intérprete também. E a segunda etapa, que seria a de inserir estrangeiros como palestrantes, estrangeiros surdos, e se utilizar desses profissionais intérpretes surdos para que eles façam esse processo de intermediação linguística. Então seria um reconhecimento e valorização desse profissional, uma abertura de oportunidades, onde eles possam atuar como intérpretes surdos. Então a gente vive no Brasil essa segunda etapa e falta, e a gente está se encaminhando claramente para a terceira etapa.
E a terceira etapa é exatamente essa. A gente precisa fomentar pesquisas na área e investir na qualificação e formação sistemática dos intérpretes surdos. É isso. Próximo slide. Aqui estão minhas referências bibliográficas, os livros que eu utilizei, inclusive os que falam a respeito de língua de sinais internacionais, dos intérpretes surdos. Próximo. É isso. Tá certo? Que trouxe contribuições muito importantes para nós. Fico muito feliz de ter participado disso. Muito obrigada.